No coração de Nelson Ramos, uma chama foi acesa há 18 anos. Uma pequena congregação, movida pela fé, pelo amor e pela promessa do avivamento. Hoje, celebramos não apenas o tempo que passou, mas tudo o que Deus tem feito através da Igreja Assembleia de Deus Tempo de Avivamento. Tudo começou no ano de 2007, quando o pastor João Ferreira, juntamente com um pequeno grupo de irmãos, guiados pelo Espírito Santo, decidiu se reunir em oração, clamando por um avivamento em Nelson Ramos. Em meio a lutas e simplicidade, nascia a Igreja Assembleia de Deus Tempo de Avivamento. Mesmo com poucos recursos, o povo de Deus perseverou. Os cultos eram marcados por fervor, lágrimas e milagres. A cada dia, novas almas chegavam e a obra crescia. A igreja se tornou um refúgio para muitas famílias. A igreja se fortaleceu com ministérios que impactaram vidas, o louvor que exalta o nome do Senhor, os jovens sedentos por Deus, mulheres e homens que oram e crianças que crescem no caminho do Senhor. Foram muitas vitórias, mas também muitos desafios. Em cada dificuldade, Deus mostrou que estava à frente. A igreja avançou na construção do templo, em eventos evangelísticos e no cuidado com a comunidade. Hoje celebramos 18 anos de história, 18 anos de milagres, salvação, crescimento e unidade. O passado nos ensina, o presente nos inspira e o futuro nos impulsiona a continuar firmes no propósito de Deus. Assembleia de Deus Tempo de Avivamento completa 18 anos de história para a honra e glória do Senhor. Que os próximos anos sejam ainda mais cheios de graça, poder e avivamento. Fica agora com uma poderosa mensagem para o teu coração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Por gentileza, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Enquanto os irmãos localizam a referência bíblica, eu quero tributar a Deus a nossa gratidão por estar aqui nessa noite, louvar a Ele por essa oportunidade, agradecer ao nosso amigo, pastor Lindomar, muito obrigado pelo convite, todos os amigos da questão, o João, pastor Marcos, pastor Lacrim, pastor Rogério. Pastor Rogério, nós somos amigos, nem pensava em ser evangélico ainda, não, Rogério? Nem pensava em aceitar Jesus, a gente já é amigo. Os demais pastores da questão, pastor João Ferreira, presidente dessa obra, Deus abençoe, pastor João Bonito, pastor Valdemir, obreiro da questão, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. João, capítulo 14, verso de número 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o livro da criação, o livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus ele vai criar um jardim, a Bíblia vai dizer, eu vou adiantar para nós chegarmos lá aonde nós temos. No jardim, Deus ele no Éden, Deus ele vai criar um jardim. E a Bíblia diz que Deus ele vai criar as coisas. E logo, capítulo 2, verso de número 7, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai formar o homem. Quando Deus ele forma o homem, Deus ele vai dar legalidade para esse homem. Deus ele dá legalidade para o homem cuidar de tudo aquilo que Deus tinha criado. Existe um jardim. Dentro desse jardim existem as criações de Deus. E uma das criações de Deus, o homem, Deus ele dá legalidade para ele. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai olhar para o homem
e vai ver que o homem está só. Faz o homem entrar em um profundo sono, tira a sua costela, e da costela do homem, Deus ele cria uma disjuntora para ser companheira desse homem. E a Bíblia diz que Deus ele coloca legalidade e responsabilidades para este homem. Chama Adão e diz o seguinte: tudo aqui, toda árvore frutífera você tem a permissão de tocar, de se alimentar, mas a árvore que está no meio do jardim, existe uma proibição para você, existe um limite. Você não pode tocar nesta árvore. Deus ele dá legalidade para tudo para Adão. Deus ele coloca a responsabilidade para tudo, mas Deus ele coloca um limite. Deus ele coloca uma restrição na vida desse homem. Mesmo ele dando legalidade para ir aonde queria, para fazer o que queria fazer, Deus ele coloca uma restrição. É Deus dizendo: por mais que você tenha legalidade aonde eu te coloquei, o ambiente não é seu, o ambiente é meu. Por mais que eu te dei legalidade para fazer algumas coisas dentro desse jardim, o ambiente continua sendo meu. Deus, ele coloca limite no homem. E a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que Adão, ele está dentro do jardim. Adão, a Bíblia diz que Deus, ele não dá vida fácil para ninguém. Mas olhando para a vida de Adão, nós vamos ver que Deus, ele criou uma facilidade para Adão. Adão, ele tem uma vida fácil, porque Adão, ele não precisa trabalhar para se alimentar. Não é assim como eu e você, que acorda todo dia cedo para buscar o pão de cada dia para dentro da nossa casa. Adão, ele tem uma vida tão fácil diante de Deus, que ele dorme solteiro e acorda casado. Adão tem uma vida boa. Adão tem uma vida que Deus proporciona para ele, uma vida fácil diante de Deus, uma vida maravilhosa. Só que a Bíblia vai dizer que uma serpente ela entra no meio desse jardim, induz a mulher a quebrar um protocolo que foi estabelecido por Deus, fazendo a mulher comer do fruto, e logo a mulher dá para o seu companheiro. E a Bíblia vai dizer que quando eles quebram o princípio que foi estabelecido por Deus, logo seus olhos vão se abrir. Pastor, porque Deus ele cria um homem, coloca o homem dentro de um cenário, dentro do jardim, e coloca a responsabilidade para o homem. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia dentro desse jardim, mesmo sabendo o que Adão tinha feito no seu dia, onde Adão tinha passado, onde Adão tinha tocado. Deus ele descia. Pastor, por quê? Porque Deus queria manter um relacionamento com esse homem. Deus ele queria manter contato com o homem. Deus queria manter intimidade com o homem. Deus queria manter uma conexão com o homem. E logo o homem ele quebra o protocolo que foi estabelecido por Deus. O homem ele quebra uma regra, e o homem ele vai pecar. E logo quando o homem ele vai pecar, vai existir uma separação. O homem ele não está quebrando um protocolo, o homem ele está quebrando uma intimidade, o homem ele está quebrando um relacionamento, o homem ele está quebrando uma conexão com Deus. Porque todavia que nós erramos, todavia que nós pecamos, todavia que nós saímos da direção do propósito de Deus, nós estamos saindo de nós um relacionamento, uma intimidade, porque o pecado ele vem para fazer o homem se distanciar de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que o homem ele peca, ambos os olhos se abrem, até aí está normal. Só que a voz de Deus, ela brada no jardim. Deus ele grita, e a voz de Deus soa o eco dentro do jardim. A Bíblia diz que Adão ele vai correr e vai se esconder. A maior consequência para o pecado de Adão não foi ser expulso do jardim. A maior consequência do pecado de Adão não foi
ter que trabalhar para poder se alimentar. Não. A maior consequência do pecado de Adão foi perder o relacionamento com Deus, foi perder a intimidade com Deus, porque todos os dias Deus descia dentro do jardim para se relacionar com esse homem. O homem está perdendo a direção no lugar onde Deus o colocou. O homem está perdendo a direção no lugar onde Deus o estabeleceu. A casa é de Deus, mas o homem perdeu a direção dentro da casa do Senhor. O homem perdeu a direção dentro da casa de Deus. O homem perdeu a direção dentro do cenário onde Deus se relaciona com o homem. E nós estamos vivendo tempos semelhantes dentro das nossas próprias igrejas. É tempo, é cenário onde Deus desce para se relacionar. É ambiente onde Deus desce para ter intimidade com o homem. E a igreja está perdida dentro desse relacionamento, porque o pecado está infiltrado dentro das nossas igrejas. E tem pessoas que estão no cenário, mas não tem relacionamento. Existem pessoas que estão no ambiente, mas não tem intimidade. Existem pessoas que estão no cenário, mas perdeu a comunhão. E é por isso que Jesus ele desceu para manter e resgatar novamente a aliança, a conexão, a intimidade, para dar uma vida nova para a igreja. Mas graças a Deus, e nessa noite aqui em Nelson Ramos, nós estamos diante de uma igreja que está no ambiente estabelecido por Deus, mas está no caminho que vai lhe levar para a salvação. Glória a Deus. A maior consequência do erro de Adão foi perder o relacionamento com Deus. Isso é coisa doída para o coração da igreja. Isso é coisa que fere o coração da igreja, porque a pior coisa está no ambiente que se relaciona sem ter um relacionamento com Deus. A pior coisa é estar no ambiente onde Deus desce e não tem intimidade com Deus. A pior coisa é estar no cenário onde Deus se manifesta e não ter comunhão com Deus. A pior coisa é estar no ambiente onde Deus se revela e não ter intimidade com Deus. A pior coisa é estar no cenário onde Deus faz, onde Deus opera e não ter intimidade e comunhão com Deus. A pior coisa é estar no ambiente onde Deus se revela para a tua igreja e não ter mais intimidade com Deus, não ter mais relacionamento com Deus, não ter mais prazer de se relacionar com Deus, não ter mais prazer de se entregar para Deus, não ter mais prazer de adorar a Deus, não ter mais prazer de adorar e glorificar a Deus, porque o ambiente onde Deus se manifesta, a igreja tem que ter uma ação, e a ação que a igreja tem diante do lugar onde Deus está se manifestando é reconhecendo a tua grandeza, é reconhecendo o teu poderio, é reconhecendo a tua soberania, é reconhecendo o teu poder e saber que Deus, ele requer da igreja uma igreja de relacionamento, uma igreja de intimidade, uma igreja de comunhão. E se tem essa igreja aqui em Nelson Ramos, eu te convido a glorificar e exaltar o Deus da casa, o Deus do ambiente, o Deus de relacionamento, o Deus de intimidade. Glória, aleluia. A pior coisa é perder o relacionamento. A pior coisa, meu amigo Cláudio Omar, é perder a intimidade. Deus ele descia para se relacionar. Deus ele descia para conversar com Deus. E o pecado ele veio para fazer isso. Separar a igreja do relacionamento. Porque aonde tem pecado não tem intimidade. Aonde tem pecado não tem relacionamento. Aonde tem pecado não tem comunhão. Glória.
O pecado está se alastrando. E isso é fato. Pastor, o jardim está no Éden. Foi criado por Deus. E o pecado entrou através da desobediência. Adão, ele quebra princípio que foi estabelecido por Deus. E logo quando quebra princípio, o homem ele perde o caminho. O homem ele perde a direção. O homem ele perde o seu propósito para onde ele quer ir. Glória a Deus. E a pior coisa que existe nos dias que nós estamos vivendo é você andar do lado de pessoas que não têm propósito. É você estar do lado de pessoas que não sabem para onde ele quer ir. A pior coisa que existe no dia de hoje, a qual nós estamos sabendo que Cristo está voltando, é você se relacionar com pessoas que não têm o mesmo propósito que é o seu, pessoas que se perderam no meio da sua trajetória, pessoas que estão até no mesmo ambiente do que você, mas existe propósito diferente do que o teu. Está no mesmo ambiente que você, mas está com um pensamento diferente do teu. A pior coisa que existe é a gente estar do lado de pessoas que perderam o propósito e perderam a vontade e não sabem mais qual é o propósito do Evangelho. É estar do lado de pessoas que as coisas entrou no teu coração e fez ela perder o seu posicionamento, perder a sua promessa, perder o seu propósito. Mas nessa noite eu acredito que eu prego para uma igreja que em meio às turbulências da vida, em meio à inflamação do pecado, ainda guarda o propósito do teu coração. O homem perdeu o caminho, o homem ele perdeu a direção por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado ele tira o homem do propósito. Aí a Bíblia vai dizer, caminhar para o final. A Bíblia vai dizer, João capítulo 3 e verso de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo de número 2, verso de número 7, a Bíblia vai dizer de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem. Só que no capítulo 1, verso de número 27, a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem. O homem ele foi criado antes de ser formado. Aonde o homem ele foi criado? O homem ele foi criado na eternidade. O homem ele foi criado no céu, formado na terra, mas criado no céu. Existe, Deus ele criou o diabo. O diabo era um anjo, e Deus criou o diabo. O diabo é eterno, foi criado pelo eterno, na eternidade, mas nunca mais vai voltar para lá. Deus criou os anjos. Os anjos foram criados pelo eterno, na eternidade. São eternos, mas não podem habitar na terra. Nós, a igreja que está aqui nessa noite, fomos criados pelo eterno, na eternidade. Habitamos na terra, mas breve nós voltaremos para a eternidade. Nós somos a única criação de Deus que tanto pode pisar na terra, como também pisar na eternidade. Glória a Deus, glória. Deus ele enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus inicia o seu ministério terreno, e logo após, Jesus ele vai ser crucificado, Jesus ele vai ser traído. A Bíblia diz que eles vão pegar Jesus, vão colocar uma coroa de espinho, vão espancar, vão bater nele, colocam na cruz, direciona Jesus até o Gólgota e vai crucificar Jesus. Coloca Jesus em meio de dois malfeitores,
e coloca Cristo no meio. O homem, quando pecou e perdeu a direção, o homem ele foi para trás da madeira, mas Cristo, para mostrar o caminho para a humanidade e levar a humanidade para a eternidade, Cristo ele veio para frente da madeira. Aonde o pecado te coloca, a cruz ela te revela. Aonde o pecado tenta te colocar, a cruz irá te revelar. O homem perdeu o caminho, mas Cristo veio para dar o caminho novamente para o homem. O pecado gerou no coração do homem a vergonha e tentou esconder, mas Cristo veio para frente da madeira para revelar o homem, para revelar a igreja, para levar a igreja para o céu, para levar a igreja para a eternidade. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo ele veio como o segundo Adão, porque o primeiro Adão ele veio e bagunçou tudo, o segundo Adão ele veio e organizou tudo. O primeiro Adão perdeu o dedo do jardim, o segundo Adão venceu lá no meio do deserto. O primeiro Adão teve uma Eva para andar no teu lado, o segundo Adão teve um Judas para lhe trair. O primeiro Adão foi expulso do jardim, mas o segundo Adão entrará no paraíso com a tua igreja. O segundo Adão entrará com a igreja. O segundo Adão entrará com a igreja. O homem perdeu o caminho, mas Cristo veio para dar direcionamento para a tua igreja. Só anda errado quem quer, só peca quem quer, só vacila quem quer, só cai quem quer, porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, o Filho é Jesus. E eu creio nessa noite que tem uma igreja em conexão com Cristo, porque entende que Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A igreja só perde o caminho se ela quiser. A igreja só pega atalho se ela quiser. Porque a igreja que mantém um relacionamento, uma conexão com Cristo, ela não perde direção para onde ela vai. Pastor, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Toda vez que eu peco, eu me afasto de Deus. E toda vez que eu peco, eu erro a direção para onde eu quero ir. Mas eu vim debaixo de uma autoridade de Deus nessa noite para essa igreja, para lhe dizer que existe um espírito de fortaleza nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, que se apoderar da tua vida para trazer renovo, para trazer força, para trazer ânimo, para não fazer você perder a direção para onde você quer ir, para não fazer você se perder no meio do teu caminho. Existe um Espírito de Deus que se manifesta sobre a tua igreja nessa noite, para te renovar, para te encher, para te capacitar, para não fazer você perder a direção, para não fazer você perder o caminho para onde você quer ir. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é colocado na cruz do fariseu e Ele morre. Ele morre. E a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Oh glória. Não está na Bíblia, mas nós fazemos uma conjectura que quando Cristo Ele ressuscita, Ele desce nas profundezas do inferno e Ele vai pegar a chave da morte do inferno nas tuas mãos. Agora você imagina o diabo pensando que tinha vencido o propósito de Deus, porque Jesus Ele veio para levar a igreja para o céu, e todos nós sabemos disso. E só existe uma maneira da igreja ser salva, através de Jesus Cristo. Só existe uma maneira da igreja herdar a eternidade, e a maior promessa que foi estabelecida sobre a igreja. A maior promessa que Deus prometeu sobre a igreja não foi você andar no carro do ano, morar de uma casa na beira da praia. A maior promessa
não foi você ter uma vida facilitada, uma vida próspera aqui na terra, não. A maior promessa que Cristo ele diz, que Jesus ele diz, que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para levar a igreja para o mesmo lugar onde ele estiver. A maior promessa que foi estabelecida sobre a igreja é de morar na eternidade. A maior promessa que foi estabelecida sobre a igreja de Cristo é morar no céu. A maior promessa que Cristo diferiu para a igreja é estar do lado dele. A maior promessa que foi direcionada para a tua igreja é para viver na eternidade. Glória a Deus. Jesus ele desce. Agora você imagina alguém olhando para Jesus, algum demônio olhando para Jesus no inferno e correndo até o seu superior e dizendo: Jesus está vindo. E ele olhar e dizer: não tem problema, porque a morte venceu ele na cruz do Calvário. Jesus está vindo. E novamente ele dizer: não tem problema, porque a morte acabou com ele. A igreja, o povo, mas não tem direcionamento, perdeu o caminho. A promessa não está mais de pé, porque a morte foi maior do que ele na cruz do Calvário. Aí ele diz: você não está entendendo, porque Jesus está vindo, mas não está vindo como ele morreu. Me descreve como ele está vindo. Ele está vindo, mas o seu cabelo é mais branco do que a neve. Os seus olhos é como duas bolotas de fogo. Os seus pés é como dois latão reluzente. A sua boca tem uma espada aguda. O seu vestido é de linho puro. E ainda tem mais. Na sua coxa direita está escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Cristo está vivo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para não permitir a igreja andar sem direção. A verdade para não fazer a gente andar na mentira. E a vida para nos dar a vida eterna. Oh, glória a Deus. Eu não sei qual é o seu propósito nessa noite, mas o primeiro que tem o propósito de viver debaixo das promessas de Jesus está pregando para vocês aqui nesta noite. Eu acredito poderosamente na palavra de Cristo, e eu sei que Ele é o verdadeiro caminho para nos levar para o céu. Eu sei que nele habita a verdade e não opera mentira. Eu sei que Ele é vida e não opera morte. Eu sei que Ele vive. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Guarda essa palavra no teu coração. Eu não sei qual é o propósito que você entrou aqui nesta noite, nesse culto. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual caminho você tem tentado trilhar debaixo desse propósito de dor que você está vivendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O único caminho é Jesus. A única direção é Cristo. A única solução é Jesus. Mudar o caminho não vai solucionar o teu problema. Cortar o percurso não vai solucionar a tua dor. Mudar a direção não vai resolver essa prova que você está enfrentando. O caminho é Cristo. A direção é Jesus. Eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, que por mais que os propósitos das dores que você esteja vivendo, não vai ter o poder de mudar a direção para onde você quer ir. Por mais que as dores, os propósitos de choro, de dor, seja grande sobre a tua vida, não vai mudar a direção para onde o seu coração almeja ir. Por mais que os levantes seja grande sobre a tua história, não vai mudar a direção para onde você quer ir. Por mais que a
dificuldades da vida seja gigantesca sobre a tua história, não vai mudar o percurso aonde você quer chegar. Por mais que o choro tenha batido na tua porta e a dor tenha se levantado sobre o teu coração, não vai mudar a sua direção da onde você quer chegar. Eu vim aqui para lhe dizer que todos os momentos que a igreja passa, seja momentos bons ou seja momentos ruins, é passageiro, mas para onde Cristo vai levar a igreja é eterno, é eterno, é eterno. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui já vivemos momentos ruins na nossa vida, que a gente não via a hora desses momentos acabar. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite já vivemos momentos bons, que a gente pedia a Deus para nunca acabar. Mas infelizmente os momentos ruins acabaram, os momentos bons também passaram. Mas para onde você está indo daqui a pouco? Para onde eu e você estamos chegando daqui a pouco, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Para onde nós iremos, para onde nós estamos chegando daqui a pouco, é um lugar bom, onde a morte não vai predominar mais, aonde a dor que você enfrenta aqui nessa terra não vai enfrentar mais, aonde os processos que você passou aqui não vai mais passar, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, todas as lágrimas, todas as lágrimas, todas as lágrimas. Eu vim debaixo de uma autoridade do céu nessa noite para essa igreja, para lhe dizer: passa o que passar, enfrenta o que tiver que enfrentar, sofre o que tiver que sofrer, mas não perca a direção. Pastora Camila, louva a Deus, pastor, em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que você entrou aqui e não sabe nem como. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que pessoas veem você cantando, veem você adorando, mas não sabe o processo que você está vivendo, e dentro de você é uma guerra terrível. E quem sabe não, se fosse pela sua vontade, nem aqui você estava. Se fosse pela sua força, nem aqui você chegava. Mas eu vim aqui para lhe dizer que existe alguém que é maior do que todos os seus problemas que você está enfrentando. Existe alguém que é mais poderoso do que todas as provas que você enfrenta. E esse alguém que é poderoso se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta
Que o Senhor continua, Deus, abençoando, Pai, o pastor presidente desta obra, pastor João Ferreira. Ó Deus querido, a qual o Senhor confiou, Deus, essa responsabilidade. Ó Pai querido, que o Senhor continua abençoando, Senhor, os pastores que estão aqui, Jesus, neste lugar, para conduzir esta igreja em direção às mansões celestiais. Abençoa o pastor Lindomar, pastor Lacrinho, Senhor, todos os obreiros dessa casa, todos os membros, ó Deus, desta igreja, Senhor, que coopera para o crescimento e o andamento desta obra. Ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar esta igreja, em nome de Jesus.